Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Mateus, escrito pelo evangelista Mateus, intitulado Como Vencer o Pecado da Pornografia. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicarem em inscrever-se, clique também no sininho para vocês acessar as notificações, que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões, se vocês gostaram, ou se também não gostaram, faça seus comentários, deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 aos versículo 29, que está escrito: Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Quando você olha para uma mulher e a deseja ter relações sexuais com ela, não precisa você levar para a cama, não precisa você cometer o ato. Só em pensamento você já cometeu adultério em seu coração. O versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o olho direito, você deve arrancá-lo e atirá-lo para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Arrancar o olho e jogar fora. É melhor que perca um membro, um olho, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 30. Se a tua mão direita, essa mão aqui, direita, te faz escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros, o teu braço, se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. A origem da palavra pornografia vem do grego e seu sentido literal é escrever sobre prostituta. Palavras derivadas da raiz porne foram usadas nos escritos do Novo Testamento para referir a prática de relações sexuais ilícita, imoralidade ou impureza sexual em geral. Como impureza são referidos adultérios, incesto, prostituição, fornicação, homossexualismo e lesbianismo. Hoje podemos definir pornografia como a representação da nudez e do comportamento sexual que é feito através de imagens animadas, filmes, computadores, fotografias, desenhos, textos escritos ou falados. Você tem lutado contra a pornografia? Você não é o único. Uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos mostrou que muitos cristãos norte-americanos são viciados em pornografia. É isso mesmo. Os dados coletados através de perguntas feitas a 3.000 pessoas mostraram que adolescentes, tanto meninos como meninas, assistem a filmes pornográficos semanalmente, e vários pastores e líderes de ministério também admitiram lutar contra o vício da pornografia. Além de mostrar o crescente problema da pornografia,
entre os adolescentes do país, a pesquisa mostrou que o número de pastores que admite assistir a filmes pornográficos é desconcertante. 21% de líderes de jovens e 14% dos pastores entrevistados. Além disso, 12% de líderes de jovens e 5% de pastores admitiram ser viciado em pornografia. Muitos caíram nesse abismo, tentando sair. Isso pode te trazer vergonha, te fazer sentir sem amor, inadequado. Não importa como ou quando você teve contato com a pornografia, existe uma forma de ser livre. Deus está do seu lado e quer restaurar o que a pornografia tirou de você. A pergunta é: como deixar de assistir sites pornográficos e parar de entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção? Como vencer a pornografia definitivamente? Assim como a ansiedade, o vício em pornografia é um dos principais males de nosso século e tem aprisionado muitas mentes. A sensualidade, ela está estampada em todos os cantos, como outdoors e anúncios de TV, filmes, novelas e até no estilo de vidas de muitas pessoas. Até mesmo os filmes de comédias criados em nossa atualidade já não são adequados para menores de 14 anos, pois possuem palavreados ou cenas sensuais pornográficas inadequadas. Por causa desses males, que de maneira tão comum estão impregnados e já até enraizado na cultura de nossa sociedade, muitas pessoas tornam-se vulneráveis, querem conhecer e quando conhecem, acaba sendo aprisionada pelos vícios em pornografia e masturbação com muita facilidade. Isto ataca tanto nossos pensamentos que às vezes se torna incontrolável, não é mesmo? A sensualidade está espalhada com tanta naturalidade ao nosso redor e quando se dão conta ao longo dos dias, muitos já não conseguem nem mesmo se libertar ou controlar seus pensamentos e sente-se aprisionado enquanto não consumirem algum conteúdo pornográfico. Entretanto, uma vez caindo na prisão do vício em pornografia, nada vai adiantar ficar apenas se lamentando diariamente ou se crucificando, achando que é o fim, que não há mais saída ou que Deus não perdoará tal pecado. O melhor mesmo é encarar a realidade, é vencer a vergonha, é começar a se esforçar para aprender como vencer a pornografia e parar de se masturbar. Muitas sofrem com este vício pecaminoso e não sabem como sair dele, mas felizmente o poder da cruz de Cristo pode nos dar a vitória e sua palavra pode nos fortalecer e ensinar como vencer a pornografia uma vez por todas. A Bíblia vai dizer em Gálatas, capítulo 5, versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como vencer a pornografia e o vício em masturbação, afinal de contas? Como vou vencer isso? Primeiro de tudo, é necessário que o vício em pornografia e masturbação é um mal que está dentro do ser humano. Portanto, para se libertar disso, é necessário
começar por dentro de nós, no coração e na mente. De nada vai adiantar se livrar das coisas externas, como acesso à internet, celular, DVDs, revistas e etc., se o seu coração e a sua mente não estiverem limpas contra esse mal, pois dessa forma será quase que em vão ficar se esforçando e tentando entender como vencer a pornografia. Se o seu interior estiver limpo, o exterior refletirá isso e você não terá mais prazer nesses vícios pecaminosos. Assim como você pode usar seu smartphone, por exemplo, para muitas coisas úteis, como trabalho, organização, comunicação, etc., também pode usá-lo para alimentar o vício em pornografia e se masturbar, e ter a mente e o coração limpo contra isso. A Bíblia vai dizer em Tito, capítulo 1, versículo 15, que para os puros todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis nada é puro. Antes, até a sua mente e consciência, elas estão o quê? Contaminadas. Você pode até deixar de ter acesso às coisas exteriores por um tempo, mas geralmente sua mente fica se lembrando das cenas eróticas que via, e logo esse pecado lhe atrai novamente e torna-se muito difícil resistir. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 14, mas as pessoas são tentadas quando são o quê? Atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. E então esses desejos, com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz o quê? Produz a morte. Note de onde Jesus afirma que vêm os pensamentos e os vícios pecaminosos. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 7, versículo 21, pois do interior, foi Jesus que disse, pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. Sugiro também que leia a Bíblia no livro de papel, a Bíblia, mesmo para que evite mais distrações e concentre-se unicamente nas leituras que precisa fazer e nas orações. Comece o dia lendo a Bíblia. Comece o dia lendo a Bíblia para refletir na palavra e fugir dos pensamentos pornográficos já nas primeiras horas do dia. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 147, escrito pelo salmista Davi: antes de o amanhecer me levanto e suplico teu socorro, na tua palavra depositei minha esperança. De nada vai adiantar parar de ver pornografia, mas continuar com a mente vazia, não ocupando com coisas boas. Como já falei, o vício em pornografia é um mal que vem de dentro do coração do ser humano. Portanto, é importante manter a sua mente meditando na palavra de Deus o dia inteiro, mesmo quando você não está lendo as Escrituras, a Bíblia. A Bíblia vai dizer no Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nesta lei
eles meditam dia e noite. Iniciam seus primeiros minutos do dia lendo a Bíblia Sagrada. Isso mesmo, lendo as Escrituras, pois é o melhor horário para se concentrar na leitura sem distrações. Tente se levantar mais cedo do que todos na sua casa. Isso mesmo, tenta levantar mais cedo do que todos em sua casa para fazer o quê? Uma breve oração e começar a ler as Escrituras. Enquanto todos ainda estão dormindo, levante-se e busque a Deus para limpar o seu coração, introduzindo nele a palavra de Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 22 e versículo 22. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponha em prática. Portanto, deixem todo o costume moral e toda a má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponha em prática. A Bíblia também vai dizer no livro de João, capítulo 15, versículo 3: vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que lhe tenho dado. Ore a Deus com sinceridade e confesse-lhe seus pecados e sua fraqueza. O Senhor tem misericórdia de você e quer que você vença também. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 3: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem o confessa, os abandona, encontra misericórdia. E também no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, a Bíblia vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Repita isso todos os dias, insistentemente. Se você não tem ideia de quais textos da Bíblia ler para entender como vencer a pornografia, aqui vão as minhas sugestões para iniciar. Lembre-se de ler tudo na sua Bíblia e desconecte-se da internet durante a leitura. Leia esses versículos. Primeiro, fuja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Está escrito: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. E o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo de Deus, é morada do Espírito Santo de Deus. Deus faz morada no teu corpo, decandalas, liandalabás. Você é a casa de Deus, Deus mora dentro de você. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro invoca o Senhor. Santifique-se. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus e a santificação de vocês, que o abstêm da imoralidade sexual. Porque Deus nos chamou para ser santo. Ele diz: sede santo,
porque eu sou santo, decandalaço, riandalabás. Aparta-se do pecado, derraço, riandalabás. Vive uma vida de santidade na presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não seja nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Colossenses capítulo 3, versículo 5, portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Efésios capítulo 5, versículo 5. Não se esqueça disso. Fique sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Deus. Ou seja, aqueles que praticam imoralidade sexual, aqueles que vivem adulterando, adultério, decandalaçuriandalabás, aqueles que têm a sua esposa, mas trai a sua esposa com outra mulher, aquele decandalaçuriandalabás que fica em frente ao computador e entra em sites pornográficos, decandalabás, desejando essas mulheres, de raço e decandalabás, estão vivendo em adultério. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles que cometem adultério não entrarão no reino de Deus. Façam uma aliança com os seus olhos. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. É isso mesmo. Faça uma aliança com teus olhos, de não colocar os teus olhos em aquilo que desagrada a Deus. Faça um propósito com Deus. Outra vez, abstenha-se. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amado, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenha das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele escreveu: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Na Bíblia século 21, na tradução século 21, está escrito: desgraçado homem quem sou, quem poderá me livrar desta carne que constantemente se levanta contra o Espírito, que se opõe contra o Espírito, para que não façamos a vontade de Deus? Há uma luta entre a carne e o Espírito. Por isso eu digo, decandalaçuriandalabás, alimente mais o Espírito, ralaço e decandalabás. Alimente mais o Espírito e não vivei na consuficiência da carne, porque se você alimentar mais a carne, a carne vai vencer o Espírito. Então viva em Espírito, vive em oração, vive em intimidade com Deus, para que você possa vencer a vontade da carne. Ocupe sua mente com que o Senhor Jesus, Filipenses capítulo 4, 8, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Se você cair, porque vocês estão sujeitos a cair, talvez você que está assistindo esse vídeo vai cair. Nós estamos sujeitos a cair no pecado novamente. Mas toda vez que você cair,
Levante, não fica caído, decanta lá, surianda, labás. Se cair, confesse ao Senhor, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda a injustiça. Alimente o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não te esqueça disto. Vigie, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ore. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40. Depois de ler ao longo de alguns dias, orando e colocar em prática todos esses textos, comece a ler os evangelhos nessa ordem: João, Lucas, Marcos e Mateus. Depois leia todo o restante do Novo Testamento e então prossiga para o Antigo Testamento, começando em Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Não tenha pressa de ler a Bíblia, mas precisa ser constante. O importante é que tenha efeito em sua vida tudo o que ler e que você, em constante oração a Deus, consiga colocar tudo em prática, limpando o seu coração. Não permita que seja uma leitura vã, como dessas que lê agora e minutos depois se esquece do que leu, mas procure ler com a intenção de colocar em prática e trazer Cristo para dentro do seu coração. A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: alguém me ama. Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nossa morada nele. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Ore sempre antes da leitura, pedindo direção a Deus. Faça jejum de comida durante o seu dia e tire períodos de oração também. Você precisa fazer isso repetidas vezes, pois o resultado pode não vir de imediato. Mas se esforce, peça ajuda de Deus sempre, pois a oração e jejum são indispensáveis para vencer vícios da pornografia. Também é importante dizer que você deve fazer o jejum dentro de suas possibilidades e limites. Não seja tão exagerado para não prejudicar a sua saúde e a sua disposição, ainda mais se estiver no trabalho. Evite acesso à internet com tanta frequência. Seja moderado no uso do smartphone. Tente ver só o necessário ou separa horários específicos para você usá-lo. Tente perder o costume de todo momento ficar conferindo notificações.
Abster-se um pouco do acesso à internet serve para manter a sua mente concentrada na oração e na meditação da palavra, ou em boas atividades, evitando distrações desnecessárias, e também para treinar constantemente o seu domínio próprio. Procure sempre estar em boa companhia. Faça atividade em grupo e vá à igreja com mais frequência. Ficar sozinho ou ficar sozinha, principalmente à noite, pode ser uma forte tentação, e seus esforços na caminhada de como vencer a pornografia poderão estar comprometidos de pensamentos eróticos começarem a surgir. Pelo simples fato de ter companhia de pessoa, você poderá se livrar-se de um momento em que iria pecar, e depois que você consegue se livrar, verá que era realmente desnecessário cair naquele pecado novamente. Veja filmes evangélicos com sua família ou amigos também. Eles poderão edificar a sua fé e te motivar a se consagrar a Deus, vencendo os seus vícios. Se conseguir colocar essas dicas em prática, constantemente você conseguirá aprender como vencer a pornografia e a masturbação dia após dia. Como vencer a pornografia à noite. Termine o seu dia lendo a Bíblia sem falhar. Este é um passo muito importante e necessário, que o seu último pensamento do dia seja em Deus e em sua palavra. Quando for à igreja à noite, preste bem atenção na mensagem e acompanhe tudo com a sua Bíblia, a fim de entender a palavra e aumentar o seu interesse e amor por Deus. Adquire também o hábito de louvar a Deus e ser agradecido a Ele por sua vida, pois fazendo assim, contribuirá para limpar o seu coração. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, louvem a Deus com gratidão no coração. Não se esqueça também de conversar frequentemente com pessoas espiritualmente maduras, que sejam capazes de compreender e de ajudar, dando orientação e orando contigo. Crie hábito de confessar seus pecados a Deus. E quando necessário, confessar também a alguém que possa te ajudar a se fortalecer, pois vencer tudo sozinho, às vezes, é muito difícil. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntos pode ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Invista a sua vida no reino de Deus e na santidade. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 19 ao versículo 23, falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravo da imoralidade e da maldade para servir o mal, para servir Satanás. Entregue-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito, daquilo que é certo, para viver uma vida dedicada a quem? A Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito, o que era certo. Porém, o que é que vocês receberam de bom? Quando faziam aquelas coisas, sim, aquelas coisas de que agora vocês têm vergonha.
pois o resultado de tudo aquilo é o quê? É a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Nós somos escravos de Deus. Com isso, vocês ganham o quê? Uma vida completamente dedicada exclusivamente a Deus. E o resultado é que vocês terão, sabe o quê? A vida eterna. Pois a Bíblia diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Invista em aprender mais da palavra de Deus. Amá-lo, obedecê-lo com sinceridade no coração. E vocês aprenderão como vencer a pornografia e a masturbação ou qualquer outro vício pecaminoso. A perseverança em conhecer ao Senhor Jesus e a sua palavra é que libertarão você de todos os vícios. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31, 32. A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é as escrituras do Senhor. Deixe as suas opiniões nos comentários. E que Deus abençoe vocês e a sua família. E até o próximo vídeo. E fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.